Senhora, e entraste para o humor porque, Tiago? Porque achas que o direito é muito engraçado? Eu entrei para o humor porque. Primeiro, porque o humor precisava de mim. E não é de mim, eu sou o Tiago, mas eu de mim no sentido de criar a condição para mais humoristas. O Ok. humor precisava de distribuição. O que havia na altura era o Calado e o Stunesa, e depois havia assim tipo o Maestro, não sei o quê, mas não havia um sítio, um espaço onde tu pudesses congregar humoristas, falar sobre humor. Exatamente. Então, definitivamente que isso foi uma das coisas que me fez criar, mas também foi porque eu já sabia antes de acabar o curso que eu não queria exercer direito. É preciso ter um sangue frio que eu se calhar sou muito emotivo, então senti que não era bem aquele cenário. Se a vida correr mal, ocorresse, tinha sempre o backup. Mas em Ok. condições normais, a minha cena era sempre mais para comunicação e imagem. Ah, E, ok, foi, ok. e essa é a minha especialização, portanto fui trabalhando nisso e foi na altura em que também criei o Goza Aqui. Até porque o direito, ninguém exerce direito, pelo menos no nosso país. E eu gosto muito de controlar o máximo de variáveis possíveis. E dentro da banda, o direito, de facto, aliás, é para tu veres como é que a situação está, em que nós temos assim juízes que não sabemos bem que se tem juízo. Ok. Eu vi na altura uma entrevista tua que disseste que uma das coisas que te fez, tipo, entrar para o humor era escrever para os comediantes. Postunesas. Postunesa. Era postunesas. Eu estava cá na Tuga Yeah. e via o Levanta-te e Ri. E depois comecei a ver os Gato Fedorento. Só que os Gato Fedorento do início, lá, eles já eram bué socialmente relevantes. Tratavam de coisas assim um bocado muito interessantes. Yeah. E aquilo que nós tínhamos na banda eram os Tunesa. E quando eu chego à banda, eu penso, eu podia escrever para esses dreads. Mas depois, tipo, comecei a perceber aquilo que eu gostava, aquilo que eu escrevia e não ia ao encontro do que eles estavam a fazer na altura. Então, disse, não é bem isso afinal, eu quero mais trabalhar stand-up. Um humorista. Yeah. Tanto assim é que a nível de escrita, eu acho que a nível pessoal, aquilo que melhor escrevi e entreguei foi a Renata. Foi mesmo que aconteceu no meu casamento, quando eu era casado. Escrevi, entreguei a Renata rebentou em palco. Eu disse, eu queria essa sensação, já sei que é possível e se for possível, sempre que posso, faço. Ok, mas chegaste a falar com as tunesas dessa possibilidade? Não, porque é fácil tu identificares aquilo que eu fazia e aquilo que eles faziam e nós nunca íamos chegar aí. Principalmente porque naquela altura o humor na banda era muito a base de gozar com os feios, com os pobres e com os langas. Yeah. E eu chego já a gozar com o Zé Eduardo, Dredd. Eu já estou a gozar, a gozar com a Isabel. E eu não percebia na altura, mas a verdade é que aquele sistema já estava montado de tal forma que havia já muitas pessoas que comiam daquelas pessoas e, portanto, nunca iam sequer rir de uma piada assim, quanto mais eu que estou a pensar em fazer. Então, desde logo percebi que eu tenho que fazer só o meu mambo, tranquilamente, porque há nicho para isso. Uma das coisas que me faz fazer o stand-up, o gozo aqui, é que, imagina, como eu disse, era o Calado e era o Stunesa. 5, 6 elementos. Yeah. E na altura, o número que nós tínhamos eram de 6 milhões de pessoas em Luanda. E eu fico assim, tipo, assim 6 milhões de pessoas só gostam de o que 6 pessoas fazem. Não, tem que haver outras pessoas para gostarem de outras coisas. E foi o Maestro, foi o Timajó. E o que é que eu percebi também? Que havia outros humoristas que não tinham espaço, mas que também já gostavam de falar de coisas. Depois tu precisas do próprio espaço para depois aprimorar as coisas que tu queres falar. Exatamente. E foi assim que surgiu, com a tua presença no Morangão, surgiu o humor perigoso, né? Olha, eu vou dizer assim. Muita gente diz, hoje cada vez menos porque também estão mais pobres. O jogo mudou, mas muita gente dizia, Tiago, não falas do MPLA, não vais longe. Tiago, não falas do MPLA, não vais longe. Porra, vocês eventualmente em algum momento da vossa carreira, a trabalharem comigo, acharam que eu a falar do MPLA não ia longe. Ok, faz sentido. Mas e eu continuo a falar, porque eu vou continuar a falar porque faz parte da minha realidade. Vocês hoje sabem que no humor, no stand-up, vocês precisam de duas coisas: o talento e a voz. Eu tenho a voz muito antes do talento. Vocês podem ter o talento há muito tempo, mas a voz, aquilo que eu quero falar, eu já quero falar há muito tempo. Ok. Então, para mim, sempre foi mais fácil, apesar de não ser compreendido, porque vocês tinham o talento. E a vida toda sempre me disseram, Tiago, não fala do MPLA, não vais longe. Eu não falo, eu falo do MPLA
E estou aqui, 12 anos depois, vamos fazer 12 anos. 12 anos, gosto aqui. O novo aeroporto internacional nunca falou do MPLA. Um dia foi... Não, é verdade. Nunca falou do MPLA. Um dia, foi dormir, estava em Luanda. No dia seguinte acordou em Colibengo. Vocês é que sabem. Não, vocês mas é que... ainda é aeroporto internacional de Luanda, não? É que? Não é aquele. É do Agostinho Neto. Sim. Agora está no Colibengo, foi longe. Tá vendo? Tipo, não falou. Mas a minha pergunta concernente a isso é o quê? O humor perigoso que se referem é por não estar a fazer humor com política, Yeah. sobre os assuntos da É, sociedade, Sim, é isso mesmo. ou porque, né, o sistema em que nós vivemos, político, acaba por nos meter em perigo, nós falando sobre ele. As duas coisas. As duas As duas coisas. Eu acho que quem te chama a atenção tem plena noção de que da forma como tu estás a fazer pode não te abrir portas. E eu acho que quem te chama a atenção está convencido de que essas portas abertas são melhores do que elas fechadas. Não sei se está para perceber o que eu estou a dizer. Ou seja, há quem defenda que se eu não beliscar o sistema, a minha vida vai estar boa, e porque a minha vida vai estar boa, eu vou poder ajudar outras pessoas. Só que essas pessoas também não podem gozar com o sistema. O que tu não percebes, enquanto tu pensas dessa forma, e pensas para ti e para os teus, é que tu não és livre. E o que eu acho é que a arte é para ser feita de forma livre. Ok. Concordo. Isso é o que eu acho. Mas a verdade é que nós hoje, principalmente hoje, depois da queda do Zé Eduardo, porque é importante nós percebermos isso, porque nós crescemos num ambiente em que os artistas eram os do tempo do Zé Eduardo. Yeah. E hoje, depois da queda do Zé Eduardo, depois de termos mudado de presidente, e mudou muito o tabuleiro da cultura, da arte, dos artistas em Angola, tu consegues perceber que, afinal, tu só estavas a salvaguardar o teu momento. Não a tua arte, não a tua cultura. O teu momento, naquele momento, dava-te jeito Dava-te jeito, fazeres yeah. daquela forma. Até que hoje, dá-te jeito fazeres desta forma. Eu não vou, de maneira alguma, te julgar por causa de tu entenderes o que tu achas. Porque eu também acho que o MPLA é uma porcaria. Da mesma forma que eu posso achar que o MPLA é uma porcaria, é da mesma forma que tu podes achar não gozes com o MPLA, porque se não gozares com o MPLA, podes ir um bocado mais longe. Eu só acho é que se eu for um bocado mais longe... Mais longe é a neta, é na casa do Beto Caga. Às vezes é na fazenda.